Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica e a gente de vez em quando vem aqui conversar um bocadinho com você. E o nosso tema de hoje é pineal e a mediunidade. Nós estamos na parte 2. Se você não ouviu a parte 1, depois você vai lá ver, olha as figurinhas para a gente entender como ela funciona no corpo para depois ir para o nosso psiquismo, né? Então, se você tem interesse, você participa, você curte, você escreve, manda sua questão e a gente vai respondendo. Eu gosto de trabalhar em cima da sua sugestão, eu acho que é mais interessante. E a gente vai indo. Então, hoje é a parte 2 do mediunidade, né? Hoje a gente vai falar da glândula pineal e hoje a gente vai olhar para o psiquismo da pessoa, porque o médium ele tem corpo e ele tem psiquismo. Então nós vamos no passo a passo, porque a aprendizagem, vamos lembrar um pouquinho de aprendizagem. A aprendizagem é um processo. Você foi na escola, você aprendeu tudo num dia? Não. Você foi aprendendo gradativamente, aí você aprendeu a ler um pouco hoje, um pouco amanhã. Hoje você nem lembra mais que se aprendeu, se não aprendeu, você saiu lendo. Mas no começo precisa ir no passo a passo. Então, se eu não sei o que é glândula, se eu não sei o que representa o sistema glandular, se eu não sei a atuação dela no corpo, eu já quero começar a casa do telhado. Depois fala, ai, eu não entendi. Não entendeu mesmo, porque pulou etapa. Então, na parte anterior, a gente falou um bocadinho sobre a pineal no corpo e hoje a gente vai olhar essa pineal com vistas à mediunidade, sempre lembrando que mediunidade é uma função de senso-percepção. Você sente, você vê luminosidades, você ouve o som, então você tem sensações que chegam a você que você vai decodificar, que você vai perceber, que você vai fazer um senso crítico em cima delas. Não é propriedade de nenhuma religião, tá? É uma faculdade natural do ser, muito embora só no centro se estude o que é mediunidade, o que é uma pena. Então o sujeito encarnou, veio para cá, o espírito veio para uma vivência física, veio viver na realidade física, mas ele não deixou de ser espírito. O seu espírito está aqui, junto com o seu corpo, junto com o seu psiquismo, junto com tudo, né? E é isso que a nossa primeira imagem representa, que o espírito está aqui atuando em todas as partes. O espírito é a fonte da vida e você trouxe o seu campo mental, que é a sua mente, que você já desenvolveu em outros momentos, você trouxe o seu campo astral, que é a sua emoção, os seus sentimentos, até onde você desenvolveu também. E isto é uma realidade atemporal. Agora, se traz para este tempo, numa realidade temporal, o seu corpo etérico e o seu corpo físico. O corpo etérico é a emanação do corpo físico, tá? Assim, bem rapidinho, só para a gente pegar o gancho. Então, para efeito de estudo, a gente separa tudo, mas de verdade as coisas não são separadas, tudo está unido. O sujeito se liga, ele se comunica uma dimensão com a outra, né? Um campo com o outro, através de centros de força, chamado chakras, que eles são meio como portas, sabe? Aonde transitam as energias, aonde transitam as informações. Então, quando você vai estudar os chakras, você percebe, tem 7 os principais, muito embora você tenha muitos outros, uma enormidade de chakras, mas os 7 principais, porque você tem 7 campos principais também, né? E passa de um campo para outro, tem lá uma portinha, agora a portinha de banco, tá? Você vai, enquanto um entra, o outro sai. É um movimento simultâneo. Você passa de um campo para outro. Lembra da portinha giratória do banco que você vai entender direitinho o que que é. Um dia a gente fala sobre chakra. Mas para você visualizar, eles são centros psíquicos de força e a nossa figurinha mostra lá, né, os 7 colocados um sobre o outro e você, por que centros psíquicos?
focos, porque o seu psiquismo está atuando em cima de tudo isso e cada chakra está, por outro lado, relacionado ao corpo físico também e está em cima de uma glândula, né? Está relacionado com uma glândula. O chakra coronário, por exemplo, está lá no alto da cabeça, ele está relacionado à glândula pineal que a gente está estudando. Se você for pesquisar e você encontrar lá epífise, você sabe que é a glândula pineal, é o outro nome que ela tem. E você vai pesquisar, larga a mão de ser preguiçoso e vai estudar um tanto, que senão a coisa não caminha. Porque não pode ficar com essa miserinha que eu falo, tá? Então, aí a glândula pineal funciona como uma porta para outras dimensões também. Ela segue aquela linha do chakra, que uma dimensão do cara conversa com outra dimensão do cara. Por enquanto, nós estamos falando das tuas dimensões. E depois as tuas dimensões conversam com outras, assim como você conversa com seu vizinho, né? Você conversa com outras pessoas, as suas dimensões conversam com outras dimensões. Até bem pouco tempo, os livros de biologia falavam bem pouco dessa glândula, da pineal. Ela era quase uma desconhecida, mas para o pessoal do misticismo, não. O pessoal místico já conhecia de muito tempo. Hoje não dá mais para falar, não tem, desconheço, porque você já tem estudos sobre ela, e estudos, pesquisas e fotografias. Então, o que a gente trouxe para você ver é uma foto real da glândula pineal, né? Ela é fotografada, tem numa situação muito especial, você vai ver no corpo físico aí como você está vendo na tela. Essa fotografia, ela é feita por uma tomografia. Primeiro vai lá e põe o cara lá e vai fazer uma radiografia bem modernosa dele, chamada tomografia. E depois você fotografa a partir disso. Aí não dá para você... não sei se tem. Tem, tá lá, existe, vamos estudar o que ela faz. Então, a nossa fotografia mostra a pineal como a área mais brilhante do cérebro. Vamos entender isso. Quando você tem uma parte funcionando no seu cérebro, você está vendo uma coisa. Então, a região da visão aqui, né? Você está vendo, esta região, ela está sendo bastante irrigada pelo sangue, porque isto mostra que aquela região está sendo usada. Quando você está falando o centro da fala, aí ele fica bem irrigado porque você está falando. Então, você, aonde tem um grande aporte sanguíneo, um grande fluxo de sangue, quer dizer que aquela região ela está sendo irrigada, ela está trabalhando. Então, a pineal ela se mostra como uma área bastante brilhante lá na tomografia. E isto quer dizer que ela está trabalhando lá, que nem uma louca, está lá funcionando, né? E aí você começa a entender melhor. Então, o fato dela estar aí e dela estar com esse brilho ao redor é um funcionamento pleno. Ela está e no uso da tomografia, você pode observar que o sujeito aumenta então aquela circulação sanguínea e o sujeito está lembrando de alguma coisa. Vamos entender o exemplo. Vamos lá. O sujeito ele está lembrando de uma coisa. Você está aqui pensando, então lá o centro da lembrança está mostrando um aumento de fluxo sanguíneo, porque você está lembrando. Quando aumenta o fluxo sanguíneo, tem um aumento de oxigênio e de glicose. Então, está mexendo a matéria aqui dentro, o oxigênio, a glicose está lá. Você está queimando energia para você manter aquela sua lembrança. Então, use lembranças que são adequadas. Tem gente que tem umas lembranças péssimas. E aí ele está gastando energia dele com lembranças péssimas, né? Veja se isso convém. Então você imagina uma pessoa
daquela que gosta de falar mal do outro, sabe? Você não faz isso, né? Eu vou confessar para você que eu faço um pouco. Eu não falo mal dos outros. Eu faço pequenos comentários metafísicos. Então, né? Quando você está fazendo o seu pequeno comentário metafísico, ou seja, você está falando mal do outro, esta área, e você olha lá, né? Ela está funcionando. A área da fala do cérebro está falando, ele está lá consumindo energia, glicose e oxigênio e glicose. Então, ilumina aquela área e dá para você ver. Então, esta área que você está vendo aí em lilás, vamos batizar de área da fofoca, porque é a área da fala. Sabe, gente, a gente precisa levar de uma maneira leve, senão fica muito difícil estudar pineal. Então, né, a área da fala tá lá e no cérebro vai ficando muito irrigada. Você não para de falar mal da sua vizinha, você já olhou o marido dela, o filho, o sapato, tá fazendo quase um calo aqui, um músculo aqui em cima, de tanto você falar. Então, ela desenvolve, né? A informação vai passando de uma célula para outra, do neurônio para outra, e essa passagem, essa ligação é uma sinapse. Então você começa a fazer sinapse ali que não tem fim, e aquilo está imenso lá, né? Então a sinapse, ela se desenvolve com o treino, é isso que você precisa guardar. E aquela área onde você está desenvolvendo aquela sinapse vai ficando irrigada. O que você usa na mente, no seu pensamento, na sua personalidade, na sua intencionalidade, na sua vontade, reforça o seu cérebro naquele padrão. É o princípio do condicionamento quando você põe o óculos da neuroplasticidade para você entender um pouco como é que funciona, né? Então, cada área do cérebro responde por um tipo de um tipo de ação. Ele tem lá a ação da fala, a ação da audição, a ação da visão, e a gente vai mapeando, né? Cada área do cérebro recebe a informação da própria pessoa, porque eu que estou falando, eu que estou vendo, eu que estou ouvindo, né? Então está recebendo da minha mente. Quando você ouve da outra pessoa e você valoriza o da outra pessoa, aquilo atua aqui dentro também como se fora seu. Olha que interessante. Eu acho isso um escândalo, porque quando você valida o que o outro põe para você, você faz sinapse em cima daquilo. Gente, você já viu a profundidade disso, aonde vai chegar? A gente fala de maneira leve, suave, mas o tema é profundo. Presta atenção nisso. Cada área do cérebro recebe informação da própria pessoa. À medida que você valida, o outro está mandando na sua sinapse, o outro está mandando no seu cérebro. Presta atenção na conversa, hein? E é você que valida as coisas, você que dá valor, você que diz se aquilo serve ou se aquilo não serve. Portanto, presta atenção naquilo que você ouve, nem tudo que você ouve te serve. Muito bem, vamos indo. Então, tem aquela informação que é voltada para a parte física. Olha lá que a moça está chupando o sorvete e de vez em quando você chupa o sorvete e dói o dente. Ah, então existe uma informação voltada para a parte física. Ou então, quando você abraça a sua criança ou aquela pessoa que você quer bem, né? Aquilo é a sua parte psíquica que está, a informação é voltada, é a sua parte psíquica que está sendo solicitada, é a sua parte astral que está respondendo. O seu campo astral é feito das suas respostas, você sabe disso. A gente já viu isso em outros momentos. Então, aqui dentro funciona com estímulo e resposta, o que chega e o que você valida e como você dá a sua resposta. Então vamos olhar lá para a gente perceber direitinho. Você tem um menino que ele recebeu um estímulo que era da vizinha.
e ele responde com ternura. E você tem um rapaz que teve um estímulo que a gente não está vendo qual é, mas a gente está vendo a resposta. Ele está respondendo com fúria. Então, quando o sujeito sente alguma coisa, sentir é emoção, é campo astral. Ele dá uma informação, olha, tô terno, tô alegre, tô suave, eu tô furioso. Quando ele tá furioso, a glândula dele funciona de um jeito. Quando ele tá terno, feliz, o sistema glandular dele funciona de outro jeito. E quando a glândula funciona, há uma produção hormonal no corpo, há um agente químico sendo fabricado no seu corpo em função daquilo que você sentiu. Olha, então nós vamos educando as nossas emoções, porque senão nós mesmos vamos estraçalhando o funcionamento do nosso corpo, né? Então, há uma produção hormonal. Você já percebeu que o psiquismo do sujeito, quer seja a emoção, quer seja o sentimento, se relaciona com a glândula pineal ou epífise, que é o nome dela. Então, vamos lá ver o nosso esqueminha, como é que ficou. Você põe lá a glândula pineal, depois você olha lá emoções ou sentimentos, recordações passadas ou impulsos presentes, a sua forma de ser, como é que você reage a cada coisa, qual é a sua escala de valor. Esses são os fatores que dizem o que a pineal deve fazer. Ou seja, o seu psiquismo está lá ditando as regras do jogo. Quando a gente fala em recordações passadas, gente, nós precisamos aprender sim com aquilo que a gente já viveu. Então, nós aprendemos com o nosso passado. Mas não é para viver nele, contido lá atrás, porque às vezes a pessoa teve uma vivência que foi muito dolorosa, muito sofrida. Então, quando ela vai para o passado, é como que fosse uma carruagem do tempo, tá? Ela vai para o passado, ela sente tudo de novo. Então, tem gente que fala assim: ai, eu não posso nem falar disso, que eu fico, ai, como eu fico tudo arrepiada. Quer dizer, aquilo não passou, aquilo ainda é presente no universo energético da pessoa. E se é presente no universo energético da pessoa, o corpo dela ainda está reagindo como se ela tivesse ainda lá naquela cena. Então você aprende com o passado, sim, mas você não precisa conviver dentro dele, socada lá dentro. Você separa, olha, já passou, já foi, o que eu aprendi? O que você aprendeu é que é o interessante, né? É o que a gente vai olhar. Então, pensa no funcionamento da sua pineal quando você se recorda de coisas alegres, quando você se recorda de coisas tristes, quando você se recorda ou quando você faz comentários deprimentes, ou quando você pensa de forma exacerbada numa coisa muito ruim. Então você vai vendo que a glândula, ela funciona sob o impulso do seu psiquismo, da sua emoção, das suas recordações. E aí, como é que fica? Como é que faz? Ela vai ficar destrampelhada. E se ela ficar destrampelhada e a pessoa tem mediunidade, como é que essa mediunidade vai ser? Ah, vai ser perfeita. Não, não vai, vai ser destrampelhada que nem ela mesma. Então, é por isso que a gente precisa entender o funcionamento, a dinâmica dela no corpo físico, o que ela tem de funcionamento com o nosso psiquismo, porque quem manda no nosso psiquismo somos nós. Eu vejo o pessoal falar assim, porque o sistema límbico liberou o sistema límbico, tá bom, o sistema das emoções, mas então é porque o sistema límbico produz isso, produz aquilo, que eu fico assim ou que eu fico assado? Eu mesmo não conta, é o sistema que manda? Gente, conversa para boi dormir. Quem manda no meu sistema sou eu. Não tem gente que é mais calma, não tem gente que é mais controlado, não tem gente que é mais sem educação, mais exacerbada.
cada um está educando o seu psiquismo de um jeito, está formando o seu psiquismo de uma certa forma. A responsabilidade é de cada um. Agora, como a glândula vai funcionar em relação a esse psiquismo, é para cada um, porque se você olhar lá na nossa simbologia, o cérebro com uma chave lá, é porque essa glândula, ela abre-se para outras dimensões, tá? Ela é um centro de conexão. Então, a vibração glandular, o que essa glândula manda para as outras, o que é para produzir, qual hormônio que vai fazer, qual não vai fazer, onde vai mexer no corpo da pessoa, quando ela está assustada, quando ela está alegre, quando ela está depressiva, vai fazer um tipo de hormônio. Mas por quê? Porque o psiquismo também está indo nessa direção e é o psiquismo que rege a glândula e não o oposto. Então, você já entendeu que a pineal responde ao seu psiquismo. Cada um. A vovó que não tinha estudado nada, ela falava assim: cada cabeça é a sua sentença. Exatamente dizendo isso, que cada um é responsável por aquilo que sente e como elabora esse sentir. Cada um é responsável por aquilo que pensa e como elabora esse pensamento. Então, vamos olhar lá na nossa ilustração e vamos ver assim: a nossa essência, a nossa alma, né? A nossa essência, a fonte da vida, a nossa alma, a criação divina, aquela parte divina, aquela centelha divina que nós trazemos conosco. E depois, na sequência disso, essa alma precisa falar com esse corpo aqui, precisa coordenar esse corpo. Então, você tem um psiquismo que ajuda essa transdução aqui, essa conversa que tem aqui. E para que esse psiquismo chegue no corpo, precisa do sistema glandular, precisa que cada glândula produza o seu hormônio, a sua aguinha, olha, tá mais calmo, produz isso, tá mais nervoso, produz aquilo, precisa, olha, tá assustado, precisa correr, produz aquilo. Então, olha, em cada momento vai produzindo um hormônio adequado para aquela situação. E esse hormônio atua no corpo, aí você sai correndo. Você levou um susto, a pineal grita lá em cima e fala assim: suprarrenal, acorde lá que a moça tá assustada, pernas para que te quero. Então, a suprarrenal vai jogar adrenalina na corrente sanguínea para eu poder correr. Você tá entendendo que tudo vai funcionando assim bonitinho? Então, a pineal capta o que ela recebe do psiquismo. Eu tô calma, eu tô alegre, eu tô triste, eu tô contente, como é que eu tô? Ela vai funcionar, ela vai levar para todo o sistema endócrino aquilo, ela vai traduzir para o meu sistema endócrino, ela vai conversar com o meu corpo através desse sistema que ela rege, né? Então, eu no meu universo energético, como que é? Vamos imaginar que eu tô lá sentadinho e tenho um universo energético. Então, a nossa imagem diz disso, né? Eu tô lá sentadinho e tenho uma energia a meu redor. Essa energia a meu redor, quem faz sou eu, através do que eu penso e através do que eu sinto. Então, pensamento é energia, sentimento é energia. Então, eu tenho um universo energético ao meu redor, regido pelo meu psiquismo. Ora, pensamento tem informação, sentimento tem uma informação que passa para o corpo, enquanto informação energética, e que vai depois enquanto informação hormonal. Nós estamos fazendo uma elaboração heurística, traduzindo. A gente está fazendo uma hipótese de estudo, né? Que leva à descoberta. Se eu olhar e falar assim, eu não acredito, isso é bobagem, isso é coisa de espírita, isso é coisa lá do centro, então eu não vou pesquisar, eu não vou desenvolver um método, eu não vou dar tratos à análise, eu não vou nunca
caminhar num método analítico para a descoberta de outras verdades. Então eu vou ficar sempre naquilo que eu ouvi dizer. E se ninguém disser de alguma coisa que eu estou sentindo, eu fico assim sem saber o que está acontecendo comigo. Gente, eu não sou responsável por aquilo que o outro fala, eu sou responsável por aquilo que eu falo, eu sou responsável por aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Ninguém te responsabiliza por uma coisa que você não fez. Imagina aqui dentro, então, né? Eu tenho que olhar para dentro de mim e descobrir a dinâmica aqui dentro. Não é a glândula que manda no médium, é o médium que manda na glândula. Porque quando se fala da glândula pineal, a glândula da mediunidade, o pessoal fica assim, ó, a glândula da mediunidade. Eu já falei lá atrás, cachorro tem glândula pineal, cobra tem, papagaio tem, todo mundo tem, tá? O ser tem. Então, não é assim, vamos desmistificar a história e vamos entender por aqui no tete a tete e ver como funciona. Então, na próxima imagem, você vê lá, né? O cara pensando lá, tá lá olhando a vida dele. Então, de acordo com as ideias da pessoa, de acordo com os valores, as crenças, as emoções, isso tudo compõe o psiquismo do cara. Os hormônios, a pineal do sujeito vai funcionar. E à medida que ela é o comandante, todo o resto vai seguir o comando que ela der. Mas quem está dando o comando é o psiquismo. E eu gosto de trazer a imagem porque a imagem chega aonde a minha fala não chega. Quando você vê a imagem, aclara mais, facilita o entendimento, né? Tanto que é assim que o inconsciente retém mais, que quando você quer que a outra pessoa entenda bem e você não sabe se ela entendeu ou não, você fala, quer que eu desenhe? Esse quer que eu desenhe é o poder da imagem, né? Eu curto muito a história da imagem. Então, você olhou a imagem, você entendeu. Isso a gente sabe dos estudos mais recentes. Porém, os místicos, eles já falavam da pineal há muito tempo lá atrás. A filosofia hindu fala que a pineal é a janela de Brahma. Você lembra que o Brahma, vamos situar assim, aqui no lado ocidental, a gente fala Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você está falando da tríade ou da tríbuti do hindu, é o Brahma, Vishnu e Shiva. É uma coisa, é o arquétipo, só que aqui ganha um nome e uma roupagem. Lá ganha outro nome e outra roupagem, porque o arquétipo se apresenta dentro da cultura de cada civilização. Então, lá desde os antanhos do Brahma, né? O olho de Brahma, o olho do longo alcance, sabe, a terceira visão, aquilo que nos possibilita um outro nível de percepção. Então, há pessoas que têm um psiquismo mais sutil, mais leve, mais apurado. Há outro que é meio bronco. Então, sabe, é dentro do psiquismo de cada um que a pineal vai funcionar. E psiquismo e sensibilidade não é coisa que você tem na escola, porque às vezes você conversa com uma pessoa de uma sensibilidade altíssima e uma cultura desse tamaniquinho, assim. Então, sabe, é um outro departamento, né? É a percepção do universo que circunda cada um de nós. Algumas pessoas têm sensibilidade para perceber. Você bate o olho e fala, isso não vai prestar. Aí você bate o olho numa outra situação, numa outra pessoa, você não comenta nada, mas você retém aquela informação que você leu na pessoa. Você lê a informação da pessoa. Você fala, eu não sei da onde, não sei, mas olha, me deu uma impressão que era assim, 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 assado. Impressão, né? E você guarda aquela impressão para você, depois você confere, você não fica só na impressão. Você vai conferir para ver se você está decodificando certo. Então, esse universo energético que está aqui ao nosso redor, a pineal nos propicia perceber, porque ela faz o contato com esse psiquismo. E se esse psiquismo é mais rebuscado,
a gente consegue um alcance maior. Se for menos rebuscado, a gente consegue um alcance menor. Olha, tem um caso muito interessante que a gente faz grupos de estudo, né? Então, nós fizemos um grupo de estudo das 2 às 4 lá na clínica e todo mundo conversou, e aí um contou outra coisa, outro falou outra, cada um defende a sua posição. E ali naquele grupo rolou um ódio solto ali, umas raivas, umas coisas pesadas que vieram à tona, né? Tá bom, acabou, todo mundo foi embora, tomou água, cafezinho, sentaram-se os ânimos e acabou tudo, né? Acabou às 4 horas. O cliente que entrou depois às 4h30, ele entrou na sala e falou: Nossa, Aparecida, aqui tá um cheiro de ódio. Eu falei: Ave Maria, isto é uma clínica de mediunidade. Como cheiro de ódio? O ódio tem cheiro? Para aquela pessoa tem, para mim não tem. Mas para ela tem, ela consegue já decodificar a emoção com cheiro. Tem um grupo, ou tinha um grupo musical por aí que chamava A Cor do Som. Há pessoas que veem as cores dos sons. Tem pessoas que veem, tanto que o grupo chama A Cor do Som. E ela falava do cheiro de ódio, né? Para a gente perceber o nível de sensibilidade que cada um tem. Então, esse universo que é feito pelo pensamento, pelo sentimento, que é a energia, é o universo que nos circunda. E a pineal capta a energia do pensamento e capta a energia da emoção por magnetismo. Não tem um fio ligado. Às vezes nós temos o microfone sem fio e às vezes o nosso microfone é de fio. Quer ver o meu? Aqui tem 2 fios aí, microfone de fio. Então, aí você vai ter esse sem fio, é um magnético, é um método, é um jeito, é uma técnica, funciona sem fio. Então, a pineal, ela vai funcionar, ela vai captar coisas, ela vai receber coisas sem fio, igual o controle remoto. O seu controle remoto é sem fio. Então, e ela recebe aquela informação e ela transforma essa informação em hormônio, né? E a tradição mística considera esta glândula como uma espécie de central de comando do corpo, de conexão com o divino, porque ela faz uma ligação com o que está para mais, com o que está além. E isso é uma história que a gente ainda vai ver, para não ficar nosso encontro muito longo, a gente vai ver numa outra etapa. Mas a nossa pineal, ela está habilitada por mecanismos magnéticos que nós vamos descobrindo pouco a pouco a captar essa natureza naquilo que tem de energético para cá, para o ser, traz para cá, pineal tá aqui, então traz para cá para eu ver, para eu perceber. É como se ela fosse um celular interno, ela tá captando. O seu celular, você pega e sai, ele, você não carrega ele com fio para lá e para cá. A pineal também é assim, você carrega lá para lá, de um canto para o outro, e lá atrás, lá nos idos de 1600, na virada do século, tinha um filósofo que ele era matemático também, olha a carinha dele, o René Descartes, ele era filósofo e matemático francês, e ele falava que a alma se liga ao corpo pela pineal. E me chama muito a atenção ele ser um matemático e falar que a pineal ela liga o corpo à alma, né? Porque pouca ciência, gente, afasta de Deus. Bastante ciência te aproxima dele. Sabe, o cientista precisa de uma sensibilidade que vá além do universo físico, né? Pasteur já disse isso lá atrás, eu não estou falando nenhuma novidade, mas nós vamos para adiante aqui. Então, com o desenvolver do conhecimento humano, os fatos vão ficando mais claros, mas a gente precisa atualizar também o nosso conhecimento, né? Então, a glândula pineal é um órgão, o único órgão do corpo que lida com a dimensão espaço-tempo. Então, pensa assim, aqui no nosso espaço,
físico, né? Nós falamos comprimento, largura e altura, nós temos 3 dimensões, mas a glândula pineal, ela capta um pouco mais, ela trabalha com tempo. E foi preciso que viesse um cientista para cá, que descobrisse mais uma dimensão do nosso espaço, a quarta dimensão do nosso espaço, além do comprimento, da largura e da altura, é o tempo. Então, lá lembra do Einstein defendendo esta postura e trazendo esta informação para a gente, que o tempo é uma dimensão do espaço, é a quarta dimensão do espaço. Então, a pineal se relaciona com o tempo, porque ela é um órgão, lembra do reloginho interno? Um órgão cronobiológico, que quando é dia ela funciona de noite, quando é noite ela funciona lá de um outro jeito, e ela vai ditando esse funcionamento para todo o corpo. E quando a gente estuda o tempo, uma vez eu fui fazer lá uns cursos de astrologia, que eu gosto do raciocínio da astrologia, né? Eu fui fazer um curso e quando a gente estava lá, tinha uma matéria que a gente estudava para dar, para embasar, né? A gente estudava lá um pouco do ambiente celeste, do ritmo dos astros. Então, o professor entrou na classe e falou que no planeta Vênus, o dia que nós temos aqui, dia de 24 horas, lá era um outro sistema. O ano dele era mais curto que o dia dele. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, como é que o dia pode ser maior do que o ano? Né? E eu falei, professor, não entendi. E ele repetiu e olhou para minha cara e falou, você entendeu agora? Eu falei, não, senhor, estou perdida ainda. Ele falou, muda o raciocínio, você está acostumada que dia é o maior, lá o ano é o maior. Então, esse muda o raciocínio me foi muito válido, nem que eu não tivesse entendido aquilo naquela hora, eu fui percebendo que existem outros raciocínios, que o único raciocínio que nós temos não é o verdadeiro e não é o único que rege tudo, rege só a nossa cabeça. Por isso que cada cabeça é uma sentença, não é? Então, olha, existe um outro jeito de lidar com o tempo. Então, pensa na pineal como uma antena que capta magnetismo e que ela capta o magnetismo, inclusive astrofísico, porque ela capta o magnetismo da Lua, que rege as marés, ela capta o magnetismo do Sol, porque ela funciona de um jeito no Sol e ela funciona de um jeito na noite, né? Então, aí você começa a descortinar, você ainda não entendeu o processo. Você começa a descortinar um outro raciocínio e começa a pensar, a fazer novas conexões, né? E aí você volta para cá, então ela faz essa ligação, essa conexão com todo esse universo energético. Então ela faz conexão com quem estiver na minha frequência. E as outras pessoas pensam e as outras pessoas sentem. E não é só o meu pensamento que tem frequência, o pensamento do outro também tem. Não é só o meu sentimento que tem frequência, o sentimento do outro também tem. Nossa, quer dizer que então fica uma coisa meio promíscua. Não, fica uma coisa de frequência. Para quem está na mesma frequência, a gente consegue transmitir. Ah, que nem rádio. Então, um liga e transmite lá na emissora e o outro capta aqui. Então você pensou, você faz conexão com quem estiver na mesma frequência. E essa frequência, quem vai pescar, traduzir essa frequência, levar e trazer, fazer o liga e desliga é a pineal, em função daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu tenho vontade, daquilo que eu invejo, daquilo que eu sou lá dentro. Mas é daquilo que eu sou e não do parecer ser.
Uma coisa é o que você mostra aqui fora, outra coisa é o que você é lá dentro. Então a gente vai começando a entender esse universo de pineal e no próximo encontro nós vamos falar do que André Luiz falou da pineal e fazer a interpretação segundo o Evangelho da Maria Aparecida, tá? Nós vamos ficar assim combinados, que nós vamos pesquisar, estudar, nós vamos nos inscrever aí no canal, nós vamos compartilhar, nós vamos participar, nós vamos comentar e você sabe que o seu desenvolvimento requer a sua participação. Se você não me fala o que você quer, eu vou ficar falando os temas que eu acho que são. Eu jamais ia escolher pineal para falar, porque pineal estava esquecido lá numa parte da minha cabeça, mas como você solicitou,